Hi guys! Na aula de hoje falarei sobre as question words, palavras interrogativas, algo vital para você desenvolver sua fluência no inglês. Se você é novo, inscreva-se no nosso canal logo aqui abaixo ou clicando no botãozinho vermelho no canto inferior de tela, logo aí à sua direita. Ative o sininho para receber novas notificações logo que novos vídeos forem postados e contribua com o canal dando seu like. Eu sou Antônio e você está no Inglês Fácil. As question words são pronomes interrogativos utilizados para fazer perguntas em inglês. Elas são empregadas antes de verbos, auxiliares e modais. Com exceção de how, todas começam com WH e por isso são chamados WH words. Algumas WHs são who, whom, whose, why, which, what, where, when, how. Mostrarei para vocês algumas WHs, suas traduções e alguns exemplos. A começar com who, significa quem e exerce a função de sujeito. Exemplo, who are you? Quem é você? O próximo WH, whom, também significa quem, porém este exerce a função de objeto. Whom did you call? Quem te ligou? Mais um WH, whose, que significa de quem. Whose pen and book are these? De quem são essas canetas e esses livros? Um WH também muito usado é esse ao lado, why, que significa por quê, para fazer perguntas. Why do you say that? Por que você disse aquilo? Ou por que você diz isso? Outro WH, which, que, qual, quais. Which do you want? Qual você quer? What também pode significar que, o que, qual. Veja nesse exemplo. What do you do? O que você faz? Mais um WH, where, onde. Olha o exemplo. Where is James? Onde está James? When, quando. When do you arrive? Quando você chegou? E temos o question word, how, que significa como. How are you? Como você está? Preste atenção a how. Ele pode vir acompanhado de outras palavras. A sua tradução muda totalmente. Confira. How old? Quantos anos? How old is he? Quantos anos ele tem? How many? Quantos? How many cats do you have? Quantos gatos você tem? How much? Quanto? How much money do you need? Quanto dinheiro você precisa? How long? Quanto tempo? How long will it take? Quanto tempo isso dura? E temos how far? Quão longe? How far is the hotel from hospital? Quão longe é o hotel do hospital? Ele quer saber qual a distância, né? Quanto tempo leva até o hospital. Dos WHs apresentados até agora, existem alguns que requerem a nossa atenção especial. E eu vou falar neste vídeo sobre dois deles. What e which. E em um outro vídeo falarei sobre mais dois. Who e whom. Os question words what e which significam que, o que, qual é a língua inglesa. Embora eles tenham os mesmos significados em quase todas as frases onde são empregados, o uso de what e o uso de which ocorre com algumas particularidades. Mas, quando usa um ou outro? Acompanhem comigo essa explicação. Quando utilizamos what, damos à pessoa que irá responder a questão um vasto e limitado leque de opções. Ou seja, não limitamos as respostas com opções. Basicamente, essa pessoa pode responder o que quiser, desde que não fuja ao que foi perguntado e, é claro, que faça sentido. Veja esse exemplo. What's your favorite language? Qual o seu idioma favorito? Observe que ao fazermos essa pergunta, estamos permitindo que a resposta seja qualquer uma que o receptor achar conveniente ou que ele entenda como adequada. Ele poderia responder, por exemplo, My favorite language is Portuguese. Minha língua favorita é português. Ou ele poderia ser não apenas português, ele poderia dizer qualquer outra. O leque está aberto. Se por um lado a pergunta com what não limita as opções de resposta,
Por outro lado, a pergunta com which acontece exatamente o oposto. Observe a frase ao lado. Which is your favorite language? French ou Spanish? Qual a sua língua favorita? Francês ou espanhol? Observe que ao fazermos a pergunta, nós limitamos a resposta do receptor da mensagem com as opções French or Spanish. Ou seja, o receptor não poderá dar outra resposta a não ser uma das opções disponibilizada. Acompanhe esse exemplo. Which fruits do you like? Orange or apple? De que fruta você gosta? Laranja ou maçã? Existe algo muito importante a observar no caso do uso com which. Para sua opção de resposta, também pode ser implícita. Veja nesse exemplo. Which hand did you scratch? Qual mão você arranhou? Nesse caso, por exemplo, sabemos que só existem duas respostas possíveis, ou mão direita ou mão esquerda. Sendo assim, apesar das opções não serem explícitas na frase, sabemos que se trata de uma pergunta cuja resposta é limitada por opções. Vamos revisar. Apesar de which e what terem os mesmos significados, o que, o qual, o uso de cada um desses pronomes está relacionado com o tipo de pergunta onde eles são aplicados. No caso de what, é usado para perguntas gerais, onde a pergunta não sugere uma resposta. E no caso de which, são usados em perguntas mais específicas, onde geralmente é sugerido uma resposta ao receptor. Um exemplo com what color do you prefer? O receptor pode responder qualquer cor. Mas, se eu perguntar, which color do you prefer? Green ou blue? Que cor você prefere? Verde ou azul? O receptor deverá escolher entre uma ou outra cor. Espero ter te ajudado e que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Thank you very much for watching our class. Obrigado por ter assistido a nossa aula. I see you next class. Bye!